Sou morena e magrinha, mas não como qualquer polinésia como queria Cecília. E também nada tenho de Oriente. Sou mais britânica na minha morenez, sou mais Bronte, qualquer das três. A minha mãe ela é uma pessoa que ela mergulha no trabalho, mergulha com coração, com alma, com todas as forças. Então, assim, ela pesquisa exaustivamente, ela lê exaustivamente e ela escreve compulsivamente. Ela tem um dom que poucas pessoas têm de escrever e conseguir retratar o cotidiano com muita força e muita emoção. Eu acho que ela tem uma força muito especial. Ela é uma emoção ambulante. E isso vai para o texto dela, vai para a obra dela e vai para o cotidiano dela. Ela sempre compreende as camadas mais finas, esses filigranas, né, das emoções humanas, da psicologia humana. A partir dos anos 60 você tem dramaturgas femininas, mulheres, né, escrevendo para teatro de maneira mais forte, isso é um fato histórico. Trazem questões que são específicas de mulheres, no caso, por exemplo, feminismo ou de relações interpessoais, de relações de casal, por exemplo, que é muito o caso das peças da Maria Adelaide Amaral. Além da Leila Assunção, surge a Isabel Câmara com uma peça chamada As Moças, surge a Consuelo de Castro, que morreu há pouco, e a Maria Adelaide vai chegar logo depois, ela chega a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80. Minha mãe chegou no Brasil em 1954. Veio para São Paulo, eles vieram direto para São Paulo e se estabeleceram na Moca. Depois eles foram morar no Ipiranga, na Rua Teresa Cristina. Né? Sempre eram regiões, bairros operários. Eu escrevia poemas quando era criança, entendeu? Mas assim, houve um momento que eu também queria ser atriz. Mas, na verdade, toda a minha trajetória, a partir de 1965, digamos, foi no sentido de um dia eu me tornar escritora. Eu queria, assim, em princípio, queria me tornar crítica de teatro. Fui descobrir que era escritora, mais especificamente dramaturga, quando eu trabalhava na Abril Cultural. Ela trabalhou muito tempo na extinta Abril Cultural, criando verbete de enciclopédia, era o que ela fazia. Ela começou a escrever para o teatro ali, naquele momento, nos anos 70. A primeira peça que ela estava escrevendo era sobre o movimento que estava acontecendo nas redações, e não era só na Abril, de demissão em massa. Aconteceu de eu ficar muito mobilizada pela situação e aí resolvi escrever. Só que quando eu cheguei em casa para escrever, era uma noite, depois do trabalho, claro, e eu sentei para escrever, mas não sabia o que eu ia escrever. Não sabia se eu ia escrever uma carta, se eu ia escrever um conto, sei lá o que. Aí eu sentei e comecei a escrever em forma de diálogo. Talvez porque o teatro tivesse muito introjetado em mim, eu lia muito teatro, eu assistia muito teatro e, sobretudo, eu escrevia muito sobre teatro. Eu já escrevia sobre teatro, eu trabalhava na época numa coleção da Abril chamada Teatro Vivo. Então, eu fazia os prefácios, eu lia sobre a vida, sobre a obra, quer dizer, na verdade, eu estava assim, realmente aprendendo. Eu sempre digo que a Abril foi assim, a grande universidade. Na peça A Resistência, ela falava de relações de trabalho, né, numa redação. Eu nunca tinha vivido aquilo, eu era adolescente, eu não tinha trabalhado ainda, mas de alguma maneira eu compreendia aquilo, eu entendia aquele universo, porque a Adelaide não ficava no texto dela, aliás ela nunca fica, naquela camada do banal. Eu nasci para a vida dramatúrgica, sem dúvida, com a Resistência. A Boda de Papel foi quase uma consequência, porque na verdade eu estava falando do mesmo tema, só que em classes sociais diferentes. Porque o Resistência é o desemprego entre os jornalistas e Boda de Papel é o desemprego entre os executivos. A Maria Adelaide nunca teve uma preocupação muito com essa questão de liberdade sexual feminina. Nas primeiras peças da Resistência, em que ela vai tratar da questão do trabalho dela como jornalista na Editora Abril, isso ainda não vai aparecer, essa questão, a questão sexual não é
um tema assim que vai perpassar a obra da Maria Adelaide como autora teatral? Em janeiro de 84, a Irene Ravache me pediu uma peça. Ela disse, eu vou fazer 40 anos e eu queria muito escrever sobre a minha geração, sobre as mulheres da minha geração, sobre amor, sobre paixão, sobre possibilidades. E à medida que ela foi falando, isso na casa dela, à medida que ela foi falando, eu me lembrei do terceiro capítulo do livro, que nem era Luísa, que nem tinha nome ainda, que era o capítulo Sérgio. E percebi que tudo que ela queria estava nesse capítulo. E eu falei, eu acho que eu tenho o que você quer. Eu vou, contei a história e tal, vou mandar o capítulo para você. Se for isso que você quer, eu escrevo. Porque até então eu nunca tinha visto isso como uma peça. Mas à medida que ela foi falando, eu vi assim, a forma dela. Eu vi no palco, entendeu? Eu vi a forma, porque a coisa mais difícil é a forma. E eu vi assim claramente. Quando ela disse sim, é exatamente isso que eu quero, aí eu sentei, eu escrevi em 15 dias essa peça. Eu conheço a Maria Adelaide em 1984, quando a Irene Ravache primeiro mandou um texto de teatro, que era o de Braços Abertos, querendo que eu dirigisse. Ela mandou esse texto da Maria Adelaide, que eu li de um fôlego só, e ao ler a última cena, eu vi a cena encenada e liguei para a Irene no ato e falei assim, eu faço. Foi um enorme sucesso, o público se super identificou com a peça, ela era muito moderna na sua linguagem para a época. Ela tem uma modernidade na linguagem, sim. Teve uma época que o teatro brasileiro se sustentou muito nessa questão dos embates familiares, e ela foi uma das precursoras em tratar disso. Porque assim, antes tinha o Nelson Rodrigues que tratava da família, mas a família era só assim, aquela desgraça toda. Então o que a Maria Adelaide traz, ela traz aqueles personagens, como dizer, que são mais parecidos com a gente. Não tem ideia assim, de como mobilizou as pessoas, como emocionava as pessoas choravam, as pessoas se levantavam no meio, brigavam, o que teve de separação, teve assim, marido que largou a mulher para ficar com a amante e vice-versa, então, e gente que largou a amante para ficar com a mulher, isso mobilizou assim, causou uma convulsão, foi uma revolução. Quando eu vi em cena, eu falei, preciso terminar esse romance. Então eu pedi uma licença de 6 meses sem remuneração na Abril, para terminar, e terminei. E para meu espanto, ganhou o Jabuti. Envolta em penumbras que amenizassem o duro contorno das coisas viventes. Assim, me fanaria com a magra mão translúcida, estendida para o aro metálico dos óculos, pousado sobre a capa de couro de um romance antigo, cheio de paixões impossíveis. O teatro brasileiro, historicamente, nasce com o Padre Anchieta. E você vai ter um primeiro talento de dramaturgia na Chiquinha Gonzaga, que é um personagem importante, inclusive, para o documentário, acho que vocês estão fazendo. Ela, no final do século XIX, ela escreve o primeiro libreto. E ela escreve esse primeiro libreto, acho que em 1880, e não aceitam, porque ela é uma mulher, ninguém monta nada. Demora vários anos para ser montado o negócio, porque ninguém aceita. Mas ela persiste e, enfim, ao longo da carreira dela, ela escreve compõe músicas e letras e escreve textos para algumas, de quase 80 peças. E que, de qualquer maneira, desaparece depois até chegar à geração 69. Que tinha um grande componente de dramaturgas mulheres. Pela primeira vez, você tinha realmente um contingente de autoras de teatro, para teatro, mulheres. Mas ela tem um significado muito grande e ela foi, talvez por isso, objeto de uma peça da Maria Adelaide Amaral, chamada O Abre Alas, né? É o nome da música dela mais conhecida. Já começa uma outra faceta da dramaturgia da Maria Adelaide, que são os espetáculos biográficos, que ela vai começar e faz um belo espetáculo. Ela escreve sobre a história da Chiquinha Gonzaga, O Abre Alas, que foi montado e foi um grande sucesso, deu para ela o Prêmio Molière. Chiquinha também, imagina, ela foi assim, a Van Lalete na frente, todo mundo assim, extremamente revolucionária, e todo mundo estava querendo esconder essa parte aí. Esconder não, porque não era moral, era imoral, não sei o que mais. Mas é assim, entendeu? Ela era assim. Ela fazia o que ela queria da vida dela. Quando eu tive a oportunidade de ver as coisas da Maria Adelaide, eu tive uma grande admiração por ela e desde o princípio eu tive uma certa desconfiança assim, na sua militância
discreta a sua militância feminista, né? E ela não fala, nem ninguém nunca falou, ela foi taxada ou rotulada como feminista, mas ela tem uma coisa feminina muito forte, né? E eu consigo identificar isso nos personagens dela. Eu, quando faço peça dela, por exemplo, que eu faço o papel masculino das peças dela, eu vejo como é difícil degladiar com a protagonista, com a minha antagonista, que geralmente é uma mulher, né? A Frida ou a Tarsila, enfim. Ela, quando optou por fazer uma coisa entre a Frida e o Diego, ela mostrou uma coisa inédita que não tem. Todas as outras obras que tem sobre a Frida são focadas em outras coisas, né? Na sua obra, na sua vida, nos seus desastres. E nessa aí ela pegou uma coisa inédita, né? Que é realmente o conflito dos dois. Eu costumo dizer que quem assiste a peça dá a impressão que está olhando pelo buraco da fechadura o quebra-pau entre marido e mulher, né? O meu primeiro contato com a Maria Adelaide Amaral foi quando ela começou a escrever a peça sobre a minha tia-avó, a pintora Tarsila do Amaral. Minha tia casou-se 3 vezes, teve outros relacionamentos também, isso naquela época era um grande escândalo. O fato dela ser artista também era também uma coisa mal vista na sociedade. Então, hoje, eu acho que a vida da gente ficou muito mais fácil. A mulher, claro, ainda tem grandes desafios pela frente, mas eu acho que mulheres com a coragem da minha tia-avó e da Maria Adelaide abriram um espaço enorme para a gente poder viver muito melhor, muito mais fácil hoje para a gente. O mundo ainda era muito ingrato com as mulheres na década de 70. Isso é muito nítido quando você pega a teledramaturgia daquela época. Você pega as novelas da Jeanette Claire. As mulheres ainda estavam penando para adquirir seus direitos. Ela começou aí, um pouco antes, talvez, acho que em 75, se não me falha a memória, né? E ela estava aí também nessa batalha. Então, no fundo, a gente tinha uma bandeira, tá certo, de reconhecimento e respeito pelas mulheres e pelo que elas poderiam dar de contribuição para uma sociedade melhor, mais justa. Foi uma época de muita ebulição do ponto de vista dos relacionamentos, né? E que tudo isso tem a ver com o movimento feminista e com a luta das mulheres para se tornarem mais independentes e serem donas de si, do seu corpo, fazendo o que elas bem entendessem. É que foi muito difícil. E quem colheu os frutos depois achou que foi sempre assim. E quem olha para vocês todos estão no mercado de trabalho, vocês todos estão, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas a gente abriu o caminho para vocês. Os personagens femininos da Adelaide, o que é bacana, eu acho, e é por isso que a gente gosta delas, é que mesmo sendo mulheres fortes, né, Chiquinha Gonzaga, a Dercy, a Casa das 7 Mulheres, são 7 mulheres fortes, mesmo assim, elas sempre têm alguma dor, elas sempre têm alguma fragilidade, elas não são perfeitas, elas não são aquelas heroínas, né, tipo Mulher Maravilha de seriado americano. E é por isso que elas nos tocam, é por isso que a gente se identifica. Esforço-me por dar-lhe pinceladas tênues. Não me atrevo aos óleos nem aos acrílicos. É nos guaches e sobretudo nas aquarelas que procuro o verde esmaecido de sua tez. Mas por vezes, alguma coisa se alvoroça e me surpreende alucinada, incontrolável a chafurdar em tintas fortes. Esse pé sagrado da Adelaide na literatura, né, e essa enorme informação que ela tem, literária, cultural literária, dá para ela uma profundidade muito bonita no trabalho de TV. A Maria Adelaide passa para as para as séries históricas. Isso, para mim, eu acho que é fundamental, acho que para a história do Brasil, porque tanto com a Muralha, quanto com os Maias, como com a Casa das 7 Mulheres, Um Só Coração, o JK, Queridos Amigos, Dalva e Erivelto, ela vira não só a dama das minissérias, como ela também faz um serviço para a cultura brasileira em recuperar essa história que estava perdida. Ela traz isso para o grande público, porque uma minissérie tem um alcance que uma tese, por exemplo, não tem, que um livro mesmo não tem. Ela sempre consegue essa popularidade e esse respeito
pela crítica ou pelo pessoal mais intelectualizado, né? Eu vejo, por exemplo, no meu caso, do Um Só Coração, uma obra de televisão, né? Portanto, uma obra popular, mas que foi assistida pelo pessoal da USP, pelo pessoal da PUC, pelo pessoal da Unicamp, né? Que eram pessoas que falavam sobre essa boa adequação que ela deu aos personagens do modernismo brasileiro. A dramaturgia não é necessariamente, enfim, escrever diálogos realistas que façam sentido. É mais complexo que isso, né? Então, a gente tende a acreditar que só uma versão realista, hollywoodiana da dramaturgia é o modelo popular, é o modelo e não é. A escrita de novela é algo muito específica. Tem muita gente que tentou, que era muito boa no teatro e nunca conseguiu emplacar na televisão. Para quem vem do teatro, a televisão não é difícil, porque a adaptação ela é uma questão de forma, só de uma questão de técnica, só técnica, não. É claro que porque tanto o teatro quanto a teledramaturgia são em forma de diálogo, quer dizer, a base é o diálogo. Então, para nós não teve mistério nenhum. É claro que o formato é diferente, assim também como o formato de um texto para o cinema é diferente. A Maria Adelaide ela tem uma contribuição muito forte para a TV brasileira. Eu sempre digo que uma trama boa não é aquela que você apenas assiste, que tem os ingredientes comuns, vamos dizer assim, um melodrama, conflitos, etc., uma narrativa clássica, mas aquela que também ensina, que passa alguma coisa. A especialidade da minha mãe são relações humanas, são conflitos, é aquela coisa de dentro, entendeu? Não é no grande cenário, é no personagem, que eu acho que está a assinatura dela. O que eu acho apaixonante na obra dela, e sempre achei, mesmo antes de começarmos a trabalhar juntos, é a lucidez que os personagens dela têm sobre suas emoções, sobre o que estão sentindo, e a forma como eles são capazes de expressar isso, capaz de trazer à tona suas emoções, trazer as emoções à epiderme, e de uma forma a um só tempo dolorosa e poética. Todos os personagens dela, dos mais vilões aos mais generosos, são humanos. Eles têm tudo dentro deles. Ela não é maniqueísta. Eles têm o bem e o mal. Então tem a coisa da escolha. A minha mãe é uma pessoa muito sensível. E eu acho que é essa sensibilidade que abre a porta para todo o resto. Porque minha mãe não usa toda a autenticidade que tem, ainda que hoje esteja mais assim polida, né, nas coisas. Eu não acho que é isso que faz a característica do texto. Eu acho que é a sensibilidade. É a sensibilidade, é a nuance de pegar algumas coisas que nem todo mundo percebe. E a cada trabalho ele é maior também, porque tem uma maturidade, né, que você vai vivendo, você vai abandonando acho que os detalhes menos importantes, mais superficiais dos egos, né? E vai mergulhando na essência das coisas e na essência da relação também, né? Um personagem que é criado, que existe totalmente independentemente do seu criador, eu não vejo como ele possa ser interessante. Porque a partir do momento que um personagem é criado, tanto no papel, no roteiro, numa peça, como ele é criado através de uma câmera, é criado um canal entre quem o cria e esse personagem, né? Então é claro que o autor vai doar, né, elementos dele para o personagem. E o personagem, por sua vez, também vai rebater, vai influenciar o autor. É extremamente complicado você criar um produto que, quando chega para o espectador, parece que foi fácil, né? Que flui com uma naturalidade, como se fosse justamente isso, a vida cotidiana, como ela é. O autor ele procura espelhar os valores de um país, os conceitos de um país, o que a nação pensa coletivamente, que rumo esse país está tomando, que rumo a nossa sociedade está tomando.
Eu não acredito que a telenovela influencie nem para o bem nem para o mal, ela espelha, ela reflete. Ela pode indicar alguns princípios de mudança no comportamento. Olha, isso aqui está acontecendo na nossa sociedade, vamos prestar atenção. Ela pode sinalizar esses caminhos, mas ela não inventa, ela não sugestiona, ela reflete e propõe a discussão, e propõe o diálogo na sociedade. Eu acho que essa é a nossa principal função social, escrevendo novelas. Então eu não acho que a Adelaide seja uma pessoa que tenha regrets, né? Como se fala aqui, isto eu não fiz. Eu acho que ela é uma das poucas pessoas neste mundo que pode dizer que ela fez tudo que ela queria, do jeito que ela queria. Claro que isso não caiu do céu. É preciso muita perseverança e inteligência para conseguir fazer isso, mas ela conseguiu. Que esta é a minha vocação. Eu nasci para escrever. Eu nasci para ser dramaturga. E sobre isso eu não tenho a menor dúvida. Eu demorei bastante para descobrir isso. Mas quando eu descobri, eu estava pronta para isso também. Eu já estava calçada, eu já tinha me preparado para isso. Ai, sou tão morena e magrinha que ninguém me adivinha assim como tenho andado. Castamente cinzelada, no topo deste morro onde os ventos não cessam jamais de uivar. Tendo entre as mãos, como quem segura lírios maduros dos campos, uma espera tão reluzente que já é certeza.